a gente está numa situação que eu vou procurar descrever aqui, porque é complexo, não é uma coisa simples. São um conjunto de fatores que terminaram se alinhando, é uma espécie de tempestade perfeita, que lança sobre a realidade nacional uma série de incertezas. Porque a crise está aí, ninguém sabe o que, é que pode acontecer, pula um mês e o barbeiro ou o cabeleireiro perde o mês de corte. Né? Eu estava dizendo isso, aí alguém disse assim, não, mas mulher não deixa de jeito nenhum, com crise ou sem crise, corta o cabelo. Eu não sei, eu estou fora da minha capacidade de compreensão. Uma coisa interessante, todos os índices de confiança, para ilustrar isso aí, todos os índices de confiança estão em queda. Esse é o índice de confiança, o IC6, de confiança do consumidor. E aqui, pontilhado, a gente tem aqui a média móvel trimestral. A média dos últimos anos ficou aqui em 110,9 pontos. Né? E olha o que acontece aqui. 127 em abril de 2012, a partir daqui a queda é constante. Até chegar em novembro desse ano em 76,7. É, de fato, uma queda vertiginosa da confiança. Isso significa que não consome nem investe. Quem vai fazer um investimento na sua empresa de ampliação ou vai construir uma fábrica, fica pensando duas vezes. Ele prefere aguardar para ver como o cenário se desenha para poder tomar essa decisão mais lá na frente. E com isso, o que é que acontece? De novo, termina alimentando a roda negativa da economia e a economia vai paralisando porque não investe, não consome e também não vende e por aí vai. Esse mesmo índice de confiança, a pontuação do indicador de janeiro e novembro de 2015. Veja que vai caindo, aquilo é um corte, e chega aqui. Esse é o menor nível do indicador em sua série histórica, iniciada em 2005. A única vez em que ele ficou abaixo de 80 pontos, aqui em novembro, com 76,7. Então, isso aqui está em queda. 2. A vertente econômica da crise compõe-se de uma recessão purgativa, para combater uma demanda que estava aquecida e uma inflação que estourou o teto da meta, chegando a 2 dígitos novamente. Esse entendimento é o seguinte, é que a recessão não é um acaso. A recessão é um instrumento necessário para baixar a inflação. Não se baixa a inflação sem recessão. É isso que acontece. Então a inflação chegou naquele patamar ali, para ela descer tem que ter recessão. E quanto mais ela resistir e descer, maior será a recessão. A lei do ajuste fiscal, que requer todo um esforço de recomposição das contas públicas para refrear a trajetória da dívida pública que se tornou explosiva. Então, a crise econômica tem uma recessão e tem um desajuste fiscal. Todos os dois estão acontecendo. E o desajuste fiscal tem impacto na dívida pública. Isso aqui é a inflação do período. Desde 95 aqui, depois do plano real, chegou aqui em 22%, caiu. Isso aqui, esse 12,5% é na transição Fernando Henrique e Lula. A partir daqui, a gente vê que houve uma queda até 2006. Tem um repique aqui e a partir daqui sobe, até chegar, a previsão é que a inflação chegue em 99,99, ou seja, 10% ao ano, depois de 11 anos, né? Aqui em queda, chegam a esse patamar aqui, nesse período. E o que também é sério em relação ao desajuste fiscal, essa é a evolução das contas públicas. Como vocês podem ver, a cada ano tem um superávit. Esse número em cima aqui é o superávit primário. E aqui é o valor. Chega aqui no pico em 2011, 3,11%. Aí o que é que a gente vê aqui? Que a partir daqui, 2013, cai vertiginosamente e a previsão é de cair ainda mais para 2015, chegando aqui em menos. Isso aqui sem incorporar as chamadas pedaladas fiscais, porque se for incorporado, isso aqui vai para 100 e tantos bilhões de déficit. Ou seja, um superávit que estava aqui em cima cai. Foi isso aqui que provocou, além do fato do próprio governo ter encaminhado ao Congresso Nacional um orçamento deficitário que provocou o rebaixamento do grau de investimento. Então, nós temos uma dívida bruta do governo, isso estoura a dívida. Uma dívida bruta do governo que já chega, a previsão é que chegue no final desse ano, 70%. Esse é o limite, pelo menos o que faz crer,
É o limite que as agências de rating consideram acima disso aí, que não pode manter como grau de investimento. Então, se a tendência é de aumentar, pelo menos países com as características fiscais do Brasil. A Itália tem 100% do PIB, parece que o Japão tem mais, mas o fato é que esses países são considerados bons pagadores. Nós não podemos esquecer que nós tivemos aí 2 moratórias relativamente recentes. Então, a projeção é que continue subindo. Isso aqui significa, na prática, a perda do grau de investimento das outras 2 agências nas quais ainda estamos no patamar de investimento. O Brasil ainda está no patamar de grau de investimento. Então, isso provavelmente vai provocar, se essa projeção se confirma, nós vamos perder o grau de investimento das outras 2 agências. Terceiro, o desajuste fiscal é estrutural, devido à trajetória de crescimento das despesas do setor público de forma mais acentuada do que o da Receita, a partir da Constituição de 88. O que a gente pode dizer assim, que a Constituição de 88 tentou resolver o problema social pela letra da lei. Aí botou lá um bocado de coisa. Que isso aí, inclusive, se for levado ao extremo, por isso que tem a desvinculação da Receita, né? Por conta das vinculações da Receita da União, receita vinculada para estados e municípios, etc. Então, a Constituição de 88, por exemplo, incorpora a aposentadoria rural, sem contribuição. Basta provar que trabalhou no campo, que recebe aposentadoria, o que eu considero justo. Mas, quando se agregam a isso diversos outros fatores, a Constituição em si, a partir dela, e depois do conjunto de medidas que foram tomadas no sentido de benefícios sociais, o que é que acontece? Todavia, esses efeitos antecipados em anos, isso aqui é uma tendência estrutural de descasar receita e despesa. A despesa sobe de forma contínua e a receita tem um patamar superior, ou seja, a receita chega a ser 36%, 37%, 38% do PIB, e daí não passa, porque é uma resistência da sociedade em permitir a arrecadação maior do que isso. Como a tendência da despesa é ascendente e a da receita é de chegar num determinado patamar, isso aí ia acontecer lá na frente. Mas, por conta dos efeitos, esses efeitos aí foram antecipados em anos, eu acredito que uns 5 anos pelo menos, por conta dos grandes equívocos da política econômica posta em prática nos últimos anos, que foi, a gente vê pelos números, turbinada no ano eleitoral. Os déficits aparecem a partir de 2014. Então, a gente tem essa tendência de receita, essa receita aqui, ó, aqui é a receita, isso aqui é a despesa tende a esse crescimento aqui. Isso aqui ia acontecer lá na frente e a política praticada econômica trouxe isso para cá, foi antecipada. Então, a tendência é que aconteça isso. A receita cai, porque com a recessão a receita cai, mês a mês ela vem caindo, e a despesa, se não for refreada, ela tende a continuar o seu crescimento linear. Isso aqui é que é o problema que vai ter que ser resolvido. E vai ter que ser conduzido pela classe política. O problema é que está um embrólio político desse tamanho todo. E aí aparece a história das pedaladas, né? Isso aqui é uma informação da Caixa Econômica. A gente vê aqui, ó, no governo Lula, nós tivemos algum aqui, isso é o saldo positivo, esse é o saldo positivo em verde, isso é o saldo negativo que a Caixa apresentou. Ou seja, não recebeu, né, os recursos para fazer os pagamentos, que a Caixa faz pagamento de Bolsa Família, por exemplo, e outros benefícios, ou repasse. No governo Lula teve algumas pedaladazinhas, mas quando eu chego aqui, desses anos aqui, foi isso aqui que o Tribunal de Contas identificou e recomendou ao Congresso Nacional a rejeição das contas, por conta das pedaladas e do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O componente recessivo da crise está executando seu papel purgativo, principalmente no que diz respeito à redução das expectativas inflacionárias, que tendem a passar novamente a convergir lentamente, ainda que lentamente, para a meta depois de anos se distanciando dela. Então, o governo está aqui, ó. Essa meta aqui, esse 4,5 é o centro da meta. Com 2 pontos percentuais acima, o teto da meta, isso é a responsabilidade do Banco Central manter isso aqui. É 6,5 para cima, 2 para cima, 2 para baixo, 2,5. Isso é o piso da meta. Então, a gente esteve aqui em 2013, acima do centro da meta, mas antes do teto. Estava ainda dentro do que se estabelece como limite. Quando chegou em 2014, chegou no teto da meta. 2015, vai chegar a 10, ou próximo de 10.
O que é que o governo está projetando? O que é que o Banco Central e o governo vem projetando? Principalmente o Banco Central. É que em 2016 isso caia para o teto da meta, 6,5, e em 2017 chegue ao centro da meta novamente. Só que isso aqui significa recessão à vontade. E aí vai dar cerca de 3, negativo crescimento, 3% nesse período. Esse aqui se imagina alguma coisa em torno de 2, por aí. Ou seja, 2 anos de recessão. Por conta disso aqui, para baixar a inflação desse período aqui, para ter essa trajetória cadente, a recessão tem que ser alta. Quinto, contribui decisivamente para a perspectiva de cumprimento do ciclo recessivo, quer dizer, a recessão vai atuar sobre isso, vai tender a baixar a inflação, o reajuste de alguns preços básicos da economia. Quer dizer, ao mesmo tempo que a recessão está atuando para baixar a inflação, também alguns fatores, como por exemplo o câmbio ter sido reajustado, os juros, muito embora com efeitos excessivamente danosos sobre a dívida pública, que eu vou mostrar aqui na frente, e as tarifas administradas de energia, combustível e transporte, que foram represadas durante bom tempo, quando isso aí se ajusta, o processo de retomada ele também se inicia. Por quê? Isso são preços que terminam colocando, por exemplo, o câmbio ajuda enormemente as exportações. Então as exportações foram beneficiadas com isso. Uma parte da economia passa a girar, puxada pelas exportações.